Morreu um ator que marcou muito a minha adolescência. Quem é que faleceu? Não era ninguém da minha vida pessoal, mas cresci a vê-lo, faz parte daquela fase, já te aconteceu sentir isso como se perdesse um bocadinho da tua infância. Quem é que faleceu? O James Van Der Beek. Deixem-me só ver quem é que é o James Van Der Beek. Desculpem lá. James Van Der Beek. Ok, este senhor faleceu? Eu conheço este ator, conheço. Uau. Você tinha 48 anos. Ok, era do Dawson's Creek. Pois eu não me estou a ver filmes do gajo. Mas eu já vi filmes do gajo. Faleceu do quê? Cancro coloretal. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Pá, olha que Deus o tenha. Isto é estas merdas, pá. Coitado, pá. Mas não estou a perceber qual é que é o problema. Pronto, morreu um ator que vocês conheciam. É isso? E ficaste abalado com isso. Opa, isso é porque provavelmente ainda não lidaste com o luto de ninguém verdadeiramente próximo. Então a morte faz-te alguma confusão. Isso é uma questão de maturidade. Infelizmente há pessoas que lidam com a morte de uma pessoa muito próxima e às vezes até de forma surpreendente, às vezes demasiado cedo, acidente, um problema de saúde destes. Às vezes acontece até demasiado cedo. Estás a ver quando uma pessoa tem 8 anos, ou 12 anos, ou 6 anos, ou caralho. Mas mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer e depois vocês percebem, pá, ok? Isso não há... A vida é assim, não é por vocês terem a consciência da morte estar ao virar da esquina que a vida fica mais soturna ou mais deprimente. Estão a ver? Não é. A vida é a mesma coisa, é a mesma magia, é a mesma felicidade, é a mesma coisa, é a mesma vida, ok? Portanto, tipo, tu ficares tipo abatido com a morte de um ator que não conheces de lado nenhum, é porque ainda não lidaste com a morte à tua frente. E vais lidar, se Deus quiser. Ok? Porque é suposto lidares. A não ser que só as pessoas que ou não têm entes queridos, né? Ou entes queridos, acho que deve ser assim que se diz, ou pessoas que morrem demasiado cedo. Porque, mano, se morreres com... Mano, se viveres até aos 50 anos, 60 anos, eu garanto, vais perder gente de certeza absoluta. Portanto, é tal coisa, mano. É só uma questão de maturidade. Entendes? É só uma questão de maturidade. A morte está ao virar da esquina. É uma coisa natural, pá. É uma coisa a que ninguém foge. Não faz da vida mais triste, ok? A gente vive a fingir que ela não existe. E quando tens a noção e passas por ela é triste, mas, mano, isso não muda a vida, estás a perceber, mano? A vida é igual. O gajo tendo a noção de que a morte está ao virar da esquina ou não, a vida é igual. Portanto, é assim. E faz parte, estás a ver, mano? Faz parte. Então é triste, coitadinho, pá. Tão jovem, não é? Nem 50 anos tinha, ainda por cima cancro e o caralho. Triste. Pensei que fosse já um ator mais velhote. Também se pode dar o caso de perderes alguém próximo e continuares sem saber lidar. Conheço casos assim, não conseguem ultrapassar nunca, o que é grave. Por acaso não conheço caso nenhum assim. Uma pessoa não conseguir ultrapassar. Agora conheço casos de luto para a vida. Eu sou um caso desses. Eu lembro-me do meu avô todos os dias. Todos os dias. Mas uma pessoa aprende a lembrar-se com felicidade até. Estás a ver? Tens de deixar as pessoas partir. É uma questão mental, nós já falámos aqui várias vezes disso. É tipo, quando tu perdes, tipo, imagina que tu perdes a tua mãe. Uma pessoa que dedicou toda a sua vida para que tu fosses feliz e para que tu não te faltasse nada e para que te desse todo o apoio e que torceu por ti, puxou por ti e fez tudo por ti a vida toda. Mano, quando essa pessoa parte, tu tens de deixar a pessoa partir. Tu tens de deixar a pessoa partir. A pessoa não partiu porque quis, certo? Então tu tens que honrar essa pessoa. E honrar essa pessoa é uma pessoa que fez tudo para tu seres feliz, é uma injustiça para com essa pessoa falecer e tu ficares na fossa. Não, mano. Tens que te esforçar para ser feliz. A tua mãe queria que tu tivesses sucesso académico, esforça-te para ter sucesso académico. É assim que tu honras a tua mãe. A tua mãe queria que tu tivesses um comportamento sério, adulto. Então tem um comportamento sério e adulto. A tua mãe queria que tu fosse uma pessoa, um bom profissional, então sê um bom profissional. A tua mãe queria que tu tratasses bem os teus irmãos, então trata bem os teus irmãos. Estás a ver? Tens de deixar a pessoa partir e ficas tu a continuar o trabalho dessa pessoa. Porque se a pessoa investiu em ti, a continuidade do trabalho desse investimento, não é? Está em ti.
Entendem? Portanto, vocês têm que honrar a pessoa que partiu, estão a ver? E têm que deixar partir, não é? Já passei por uma morte até bastante perto, mas era muito novo. Pronto, então é como se não tivesses passado, diga. Ok? Subentendo o seu quê de maturidade. Estás a ver? E acho que desde aí estas coisas acabam sempre por mexer comigo de uma forma estranha e às vezes até dou uma dimensão maior do que na realidade tem, seja com animais, pessoas que admiro, familiares. Ok. Estou-te a perceber. Então isso aconteceu numa altura em que a tua maturidade ainda não te permitia perceber o que é que estavas a lidar. Então tens de pensar acerca disso, mano. Tens de pensar acerca disso. Aquilo que eu acabei de dizer é como é. Estás a ver? É como é, mano. Pá, não tens hipótese, é assim que é. Ok? Tu quando fores pai, a primeira coisa que tu queres é... Pá, mano, tipo, é tão simples quanto isto. Tu imagina que tu tens 2 filhos. Imagina, mano, tu vais pedir que aconteçam 1500 coisas de bem para os teus filhos e para ti por causa dos teus filhos. Certo? Os teus filhos vão ser a tua prioridade e tu vais pedir 1500 coisas para o bem deles e para o teu bem para que seja para o bem deles. A primeira coisa que tu pedes é morreres primeiro do que eles. É óbvio que também vais pedir para poderes acompanhá-los, para ter saúde e para os veres a crescer e o caralho. Eu percebo isso. Mas, porra, morrer um dos teus filhos primeiro do que tu, mano, isso é que é uma coisa, mano, foda-se, é antinatura. Ok? Agora, perder o pai, muitas vezes, uma pessoa próxima como um pai, mano, muitas vezes, mano, é uma injustiça. Estamos a falar, às vezes é acidentes, mano, mortes fulminantes e o caralho, por problemas de saúde maléficos e o caralho, mano, sem dúvida. Às vezes é uma injustiça. Mas, aquilo que eu estou a dizer é como é. Pá, e toda a gente entende isso. Certo? O teu pai fazia tudo. Era um bom pai, então fazia tudo por ti. Para o teu bem. Para o teu bem-estar e para que tu fosse uma pessoa educada e que tivesse estas características e não sei quê. Mano, tens que deixar o teu pai partir. Estás a ver? Pá, é assim para toda a gente, diga. Ok, mano? É assim para toda a gente, meu. É o que eu te digo. As pessoas que não lidam com isso são pessoas ou que não têm gente que se tenha dedicado a elas, isso é uma tristeza do caralho, ou então que morreram demasiado cedo. E isso é outra tristeza do caralho. Portanto, é o normal. Puto. Tens que deixar a pessoa partir e depois honrar o seu investimento. A pessoa investiu em ti, o teu trabalho é honrar esse investimento. Isso é uma coisa linda de se fazer e que vai fazer com que tu te lembres do teu pai em muitas circunstâncias. Quando tu safas uma cena da tua irmã, tu lembras-te do teu pai, porque tu sabes que o teu pai valorizava isso. Está-te a correr a cena bem na faculdade, tu lembras-te do teu pai. Está-te a correr uma cena bem com uma relação, uma namorada e não sei quê. Tu lembras-te do teu pai. Resolveste um problema no trabalho, ou subiste no trabalho, ou começaste a trabalhar, tu lembras-te do teu pai. Estás a ver? Percebes? Porquê? Porque tu estás a continuar a obra dele, porque tu és a obra dele. Entendes, mano? E é isso que é bonito, estás a ver? Depois vais começar a lembrar com felicidade, não com tristeza. Faz sentido? Se eu não tenho mais medo da morte depois de ser pai, eu não tenho medo da morte, mano. Eu, pá, aprendi isto que eu te estou a explicar, eu aprendi com 8 anos e meio. E a minha infância acabou ali. Portanto, eu não tenho medo da morte. É óbvio que peço, como é óbvio, para ver as crianças a crescer. Mas também te peço para morrer primeiro que a Margarida e primeiro que as crianças. Isso aí, foda-se, mano. Isso é a primeira coisa que eu peço. Porra. Eu ver qualquer um, até a minha mulher partir primeiro do que eu, pá, porra, também, não é? É senhora, né? Normalmente as mulheres têm uma esperança média de vida superior e têm menos 7 anos e meio do que eu. Portanto, vocês têm que saber ir, ok? Vocês têm que deixar ir. Vocês têm que aprender a lidar com isso, pá. Eu sei que custa, mas vocês têm que aprender a lidar com isso. Não há outra maneira, ok? E eu, por acaso, nunca conheci ninguém que não aprendesse a lidar com isso. Já vi casos graves, pá, pessoas a desmaiarem nos funerais e o caralho, pá, também os funerais e os velórios, mano, aquilo é uma violência, aquilo é... Eu já falei disso aqui, mano, aquilo é tipo uma cerimónia, puto, que aquilo é puto, bem, aquilo psicologicamente, pá, não dá para ser pior do que aquela merda, estás a ver? É horrível, percebes? É horrível. Mas não conheço ninguém que tenha patinado por causa disso, chamemos-lhe assim. Medo da morte é estranho porque não dás fé que morreste. Não dás fé que morreste, como assim? Não estou a perceber o conceito de fé na frase.
Foi um ator que me acompanhou durante antes da minha adolescência, então foi como se tivesse partido parte de um momento da minha vida. Oh, mano. Isso aí, pá, é triste, é muito triste, não é? O homem tinha 48 anos, eu percebo, se vocês gostarem de um músico ou de um ator, do que for. Pá, eu percebo, mas não. Pá, é assim, mano. Se não sabes que morreste, basicamente, porque é que dizes isso? Então quando acontecer não vais saber. Pois, mas isso é o que tu achas, mas não sabes. Não é? Isso é um bocado estúpido estares a presumir isso como uma verdade absoluta. Eu percebo uma componente de fé, ok? Eu entendo. Há pessoas que, sendo ateias, etc., o gajo nem tem a consciência, perdes ali a consciência. Pronto. É. Podes ter medo de deixar os teus? Claro. Claro. Claro que sim, não é? Mas isso é uma coisa com a qual tu aprendes a viver, pá. Porque é assim, eu que sou uma pessoa que tem a consciência que a morte está literalmente ao virar da esquina. Surpreende muitas famílias e muita gente todos os dias. Estamos a falar de muita gente todos os dias que é surpreendida por isso. E eu já vivi isso na primeira pessoa. Portanto, tu aprendes a lidar com isso. Imagina que tu és um bom marido. Tu, se fores um bom marido, contribuis para o bem-estar de 1500 maneiras diferentes da tua mulher. Pá, é óbvio que tu não queres morrer logo à primeira porque sabes que lhe vais fazer falta. Certo? Oh puto, mas isso é o quê? Isso é ter medo da morte? Não, mano. Isso é estares a ter sucesso numa coisa à qual tu dás importância e que é uma prioridade para ti, que é seres um bom marido. Não vais transformar uma coisa boa, de sucesso, pá, estou a ser um marido espetacular, numa coisa de, estou a ser um marido espetacular, então tenho medo de morrer. Percebes? Isso é tipo contraproducente, caralho. Uma coisa, estás a transformar uma coisa boa numa coisa má. E estás a deixar de viver a vida. Porque se calhar ser um bom marido é das coisas mais importantes na vida de um homem.